eu quero trazer uma palavra para você, que eu estou aqui te dando uma instrução, sabe? Fazendo questionamentos, para você pensar, para você analisar, e como um ser humano inteligente, verificar que você precisa mudar para uma vida melhor, a nível de vida cristã. Então, para variar, abra Mateus 6,33. Só para variar. Será que dá para falar de cor? Cadê eu começo? Será que dá? Depois de um mês, hein? De Mateus 6,33, vamos lá, mais... Está fazendo mesmo? Bem, eu vou colocar um tema nessa palavra, porque na cultura brasileira, o pastor tem que ler um texto e dar um tema para a mensagem. Se não ler um texto e não der um tema, não foi mensagem. Então, para eu não fugir da regra, além de ler Mateus 6,33, eu vou dar aqui um título, tá? Para essa minha palavra. Decida o que você quer da sua vida. Decida. O que é que você quer da sua vida? Porque eu não posso decidir. Eu não tenho esse poder. Nem Deus. Deus age mediante a sua decisão. Mas Ele não age interferindo na sua decisão. Então, deixa eu falar algumas coisas com vocês e vou começar por esse texto que eu estou batendo na tecla desde dezembro. Eu vou começar aqui a fazer algumas conjecturas com vocês. Por quê? Por quê? Gente dentro da igreja, batizado nas águas e até batizado com o Espírito Santo, não evangeliza e não discipula. Por quê? Eu vou dar aqui algumas razões. Por quê? Porque gente que é membro da igreja, entregou a vida a Cristo, conhece o Evangelho, tem um conhecimento regular da palavra, pode não ter profundo, mas por quê? Por que não discipula? Por que não evangeliza? Eu vou te dar as razões. Não são todas, eu vou te dar algumas. Número 1, vergonha. Você sabia que tem gente que tem vergonha de dizer quem é? Você sabia que tem gente que tem vergonha de dizer que é um cristão? E tem vergonha por causa do deboche, por causa do enfrentamento, porque vai ficar fora daquele grupo, daquela amizade que bota para quebrar. Então tem vergonha. Vergonha de proclamar o Evangelho. Vergonha de dizer que é de Jesus. Eu tenho uma palavra para você que talvez esteja sendo dominado por isso. E a palavra está em Marcos, capítulo 8, versículo 38. Todo aquele que diante dessa geração adúltera e pecadora se envergonhar de mim e das minhas palavras, o Filho do Homem se envergonhar dele quando vir da glória do seu Pai com seus santos anjos. Olha que coisa. Se você se envergonha de dizer que é de Jesus no meio dessa geração, fique sabendo que o Senhor também vai te rejeitar no arrebatamento. Você vai ficar, porque você se envergonha de Cristo. Segundo motivo, por que as pessoas não pregam, mesmo estando na igreja, mesmo sendo cristãs, mesmo sendo membro de uma igreja, por que as pessoas não pregam e não discipulam? Falta de amor para com as pessoas. Isso aqui é uma coisa muito séria. Quando a gente fala do amor, debaixo do guarda-chuva do amor, você coloca 3 palavras: afeto, compaixão e misericórdia. Afeto é amor, carinho e amizade. É você reconhecer e considerar que o outro é um semelhante seu, que tem as necessidades que você tem. Quando a Bíblia fala em 2 Timóteo, capítulo 3, versículo 1, que nos últimos dias nós teremos tempos trabalhosos, e começa dizendo, porque haverá homens amantes de si mesmo. Quando o homem substitui o amor de Deus pelo amor próprio, o desastre está pronto. Ele se torna um ser egoísta, egocêntrico. Só pensa nele. E aí você vai ver no versículo 3, desse capítulo 3 de 2 Timóteo, mostrando esse tipo de homem
amante de si mesmo, sem afeto natural. Isso é, o outro é uma coisa como outra coisa qualquer, e não semelhante meu. Então, a falta de afeto. Ei, esse meu amigo aqui, essa pessoa, se eu não pregar o evangelho para ela está indo para o inferno. Eu não quero ir para o inferno. Eu posso livrar essa pessoa do inferno. A falta de amor pelas pessoas, a falta de afeto, de saber que aquela pessoa precisa tanto quanto você precisou de encontrar-se com Cristo, de ter sua vida mudada. E aí vem uma outra palavra, chamada compaixão. Sentir como se fosse, se colocar no lugar do outro. Em Mateus 14, Jesus olhou a multidão e foi movido por íntima compaixão. Isso é profunda compaixão. E não existe compaixão no abstrato. A compaixão se torna em ato concreto. Jesus curou a todos da multidão. Então, compaixão pela multidão de pecadores. Compaixão pelas pessoas que estão a caminho do inferno. Por isso que eu prego e por isso que eu discipulo. E a outra palavra é misericórdia, que é solidariedade pela miséria alheia. A miséria do pecado, a miséria da condenação. A Bíblia diz em Mateus capítulo 5, versículo 7, bem-aventurados os misericordiosos, porque alcançarão misericórdia. Agora, meus amados irmãos, aquela perguntinha de bobo que eu faço, quantos aqui são filhos de Deus? Quem é filho de Deus? Levanta a mão bem alto. Você é filho de Deus? Preste atenção. A marca mais proeminente do caráter de Deus é o amor. 1 João 4,8 diz que Deus é amor, não diz que Deus ama. Isso é, a essência do caráter de Deus é amor. Essa é a marca mais proeminente do caráter de Deus. Então, se você é filho de Deus, você tem que manifestar no seu DNA espiritual o amor. É por isso que Paulo diz em Efésios 5, versículo 1 e 2, sede, pois, imitadores de Deus como filhos amados, andai em amor, assim como Cristo vos amou e se entregou a si mesmo por nós, a Deus, em oferta e sacrifício. Olha o que Paulo está dizendo. Andar em amor, essa palavra esse é o estilo de vida, é a nossa marca, é o amor. Que amor é esse? É o amor de Cristo, o amor de sacrifício, o amor de doação. Como um crente, membro da igreja de Jesus, não prega o evangelho e não quer discipular ninguém e vem dizer para mim que é filho de Deus e que ama? Como é? Que amor é esse? Se manifesta para quê? Aonde? Se doa para quem? É a falta de amor, minha gente, que faz com que muitos não preguem o evangelho, nem tampouco discipulem. Terceiro, o que é que faz uma pessoa não pregar o evangelho, mesmo estando dentro da igreja, mesmo sendo convertido? Frieza espiritual. Frieza espiritual. Mateus 24, versículo 12 diz, por se multiplicar a iniquidade, o amor de muitos esfriará. Sabe? Frieza. Não tem graça para nada, não tem graça para as coisas de Deus, não tem prazer nas coisas de Deus. Vem como que parece que estão empurrados, sabe? Frieza. Frieza espiritual, que prega o evangelho para quem? Discipular quem? Esse aqui é um outro motivo. Esse é um outro motivo. Por que pessoas não pregam e não discipulam? Falsa religiosidade. A marca da falsa religiosidade é não cumprir, não fazer o que fala. Certo? Os hipócritas, os artistas, que eram chamados fariseus, falavam, mas não praticavam. Uma falsa religiosidade. Tem cara de crente, tem cara de santo, mas não pratica. Dá glória a Deus, dá aleluia, fala língua estranha, até chora, levanta a mão para cantar. Mas não pratica. Não pratica, meu irmão. Tem coisa mais provada da prática da vida cristã do que proclamar o evangelho e discipular pessoas. Por que pessoas não pregam o evangelho, estão dentro da igreja e não discipulam? Sabe por quê?
porque não é verdadeiramente um discípulo de Cristo. Porque discípulo de Cristo obedece a Cristo. Discípulo de Cristo obedece a ordem que Ele deu. Então, não é verdadeiramente um discípulo de Cristo porque não prega? Ou você acha que discípulo de Cristo é um termo nominal? Não, é vida, é realidade, é prática. Sexto lugar, por que pessoas não pregam e não discipulam? Escuta essa: espírito independente. O reino tem propósito, a igreja tem propósito. O pastor fala uma coisa e o cara no banco diz assim: não vou fazer. Fazer isso que ele está falando, não. Pode falar o que você quiser. Espírito independente. Nunca tem ideia de corpo. Não tem ideia de unidade, de propósito. Não faço. Eu faço o que eu acho que eu tenho que fazer e está acabado. Ninguém manda em mim, só o diabo. Ninguém manda em mim. O capeta diz: legal, deixa que eu mando. Sabe? Espírito independente. Você está falando uma coisa e a pessoa faz ao contrário. Você está dando uma instrução para a igreja, para o próprio crescimento, para ser bênção para o povo, para a maturidade do povo, para levar o povo para o patamar. Não quero saber disso aí, não. Espírito independente. Em sétimo lugar, por quê? Por que as pessoas não pregam? Por que as pessoas não pregam o Evangelho? Por quê? Por que será? Por que as pessoas não pregam o Evangelho? É porque, na verdade, meu irmão, não estão priorizando o reino de Deus. Se não prioriza o reino de Deus, não prioriza o reino de Deus. Mas buscai primeiro o reino de Deus. Tem coisa mais profunda e prática do reino do que evangelizar e do que discipular. Então o reino não é priorizado. Você pode ter qualquer outro interesse. Suas prioridades de vida menos do reino. Esses e tantos outros são motivos porque gente que está dentro da igreja, batizada nas águas, muitas vezes batizada com o Espírito Santo, membro da igreja, dizimistas fiéis, ofertantes liberais, mas não pregam o evangelho para ninguém e não discipulam ninguém. Agora eu vou mudar o disco. Por que devemos pregar o evangelho e discipular pessoas? Por quê? Por que devemos? Por que eu estou insistindo? Por que eu estou falando nisso? Por que Deus colocou no meu coração para levar vocês a isso? Por quê? Por que devemos pregar o evangelho e discipular pessoas? Primeiro, ordem dada aos seus discípulos. Você é discípulo de Cristo? Quem é discípulo de Cristo aqui? Eu só quero conhecer, só por favor. Não encolhe a mão não. Se é, levanta a mão. Se não é, fica com ela baixada. Ah, você é discípulo de Cristo. Eu vou relembrar aqui o que eu falei. As últimas instruções de Cristo para seus discípulos. As últimas ordens. Em Marcos 16:15, pregue o evangelho, proclame. Em Mateus 28, 19 e 20, primeiro, discipule, isso é, inicie a pessoa nos primeiros passos do evangelho. Batize, leve essa pessoa a batizar. Depois, aprofunde essa pessoa no discipulado, isso é, para aprender a doutrina bíblica. Por causa disso. Ordem para seus discípulos. Ordem para seus discípulos. Por que devemos pregar e discipular? Escute essa. Condição inegociável para entrar no reino de Deus. Condição inegociável para entrar no reino de Deus. Mateus 7, 21. Nem todo aquele que me diz Senhor, Senhor, entrará no reino de Deus, mas aquele que faz a vontade de meu Pai que está nos céus. Não é o que diz, é o que faz. Não é o que diz, é o que pratica. E a coisa mais importante no reino de Deus é proclamar o evangelho e discipular pessoas. Se você não quer fazer isso, você não pode entrar no reino. Terceiro, porque você e eu devemos proclamar o evangelho e discipular pessoas? Prova que você é luz. Esses dois textos de Mateus 5,16 e Filipenses 2,15, assim, o primeiro, resplandeça a vossa luz diante dos homens, para que vejam as vossas boas obras
e glorifique a vosso Pai que está nos céus. Agora vem Paulo dizer em Filipenses 2,15, para que sejais irrepreensíveis, inculpáveis, no meio de uma geração corrompida e perversa, na qual resplandeceis como astros no mundo. O primeiro texto diz que a sua luz tem que brilhar diante. O segundo texto diz que a sua luz tem que brilhar no meio. No meio significa onde você trabalha, onde você convive, onde você mora, na tua família, na tua casa, no meio. Diante é onde você anda, onde você passa, onde as pessoas te conhecem. Então, luz não é para ser escondida. Você é luz, você tem que brilhar diante dos homens e no meio dos homens. É uma prova que você é luz. Quarto, porque devemos pregar e discipular. Diz lá Tiago 5,20, que é para a gente livrar uma alma do inferno. Quando você prega o evangelho e uma pessoa se converte, você livra aquela alma do inferno e cobre uma multidão de pecados. Quando você está pregando o evangelho e alguém se converte, você está livrando uma pessoa que ia para o inferno, a eternidade no inferno. Isso é coisa muito séria, gente. Isso é coisa muito séria. Quinto, por que devemos pregar e por que devemos discipular? É uma prova que você ama Jesus e que você tem um relacionamento diferenciado com Ele. Quando você prega o evangelho e quando você discipula, é uma prova que você ama a Cristo e tem um relacionamento diferenciado com Ele. João 14,15. Se me amardes, guardareis os meus mandamentos, isso é, vai fazer o que eu mando. E depois no 15,14, vós sereis meus amigos, se fizerdes o que eu vos mando. Amigo é um relacionamento diferenciado. Então, quando você prega o evangelho e quando você discipula, você está mostrando que você ama Jesus e está mostrando que você tem um relacionamento diferenciado com Ele. Meu irmão, essa aqui é uma verdade. Sexto, por que você e eu devemos pregar o evangelho e discipular pessoas? Para Deus acrescentar coisas boas às outras áreas da sua vida. Quando você prega o evangelho e quando você discipula pessoas, Deus vai acrescentar coisas boas à sua vida material, à sua vida física, à sua vida profissional, à sua vida emocional. Buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e todas estas coisas vos serão acrescentadas. Que coisas são essas? As coisas do mundo biológico, psicológico e sociológico, que Jesus começa no versículo 25. Então, quando você prega e você discipula, você está permitindo que Deus abençoe a sua vida nas outras áreas com coisas boas. E sétimo lugar, por que devemos pregar e por que devemos discipular? Porque tem recompensa. 1 Coríntios 15:58 diz: sede firmes, constantes e abundantes na obra do Senhor, sabendo que o vosso trabalho não é vão no Senhor. Não há nada que você faça no reino que não tenha uma recompensa. Meu irmão, preste atenção aqui ao que eu vou falar. Meu amado, o evangelho, a gente só pratica se crê. Se não crê, você não pratica. Você pode falar, pode argumentar, pode filosofar. Não tem, é simples. Se você crê no que está nesse livro, que é a palavra de Deus, se você crê, você pratica. Se você não crê, meu irmão, eu posso pregar 10 horas aqui. Você não vai praticar. Então eu tenho 2 perguntas a fazer ao povo da ADVEC. 2 perguntas. A primeira pergunta, sobre o que eu acabei de falar. Por favor, responda para você, não precisa levantar a mão nem falar em voz alta. Qual o grupo que você está? Você está no grupo daqueles que nunca pregam e nunca discipulam? Ou você está no grupo daqueles que pregam o evangelho e daqueles que discipulam? Qual o grupo que você está, meu irmão? Decida. Escolha o que você quer da tua vida. Qual o grupo? Eu dei aqui os motivos porque alguém participa do primeiro grupo, porque a gente não evangeliza e não discipula, e dei aqui os motivos porque a gente discipula e evangeliza.
Qual grupo que você está? Que silêncio lindo. Eu gosto. Significa que você está refletindo. A segunda pergunta ao povo da DEVEC. A instrução que eu dei na Santa Ceia de dezembro, em que grupo você está? Daqueles que não fizeram absolutamente nada ou quase nada? Ou daqueles que colocaram em prática a instrução que eu dei? Qual é o grupo? Eu falei aqui, irmão, reúna a sua família uma vez por semana. Toda semana eu vou colocar um vídeo com uma palavra, mesmo que tua família tenha assistido, repita o vídeo junto, faça uma oração. Repita com a sua família Mateus 6,33. Repita 3 vezes por dia. Aí algum irmão que pensa que sabe, pastor, isso é coisa de criança, pô. Ficar mandando repetir, pô. Não sou mais criança, não. Ficar repetindo. Isso é uma prova que você está por fora de como Deus instrui seu povo. Isso é uma prova de que você não sabe nada do beabá da Bíblia. Você não precisa abrir a Bíblia, não. Eu vou sintetizar um texto para mostrar que o que eu estou fazendo é o que Deus mandou fazer. Eu vou sintetizar um texto que tem em Deuteronômio capítulo 6, do versículo 5 ao 9, que diz assim: guarda no teu coração essas coisas que eu tenho ordenado. Fale aos teus filhos, quando você estiver assentado na tua casa, no caminho, quando deitar, quando levantar, coloca como sinal na tua mão, coloca na tua testeira entre os teus olhos e coloca nos umbrais da porta da tua casa. Parece que Jeová está fazendo mais do que eu mandei, né? Porque eu não pedi para ninguém escrever texto bíblico na mão. Eu também não pedi para botar na testa Mateus 6,33. Eu também não pedi para botar no umbral da porta Mateus 6,33. Que conversa é essa, rapaz? Deus está dando um princípio pedagógico. Imagina você, que para você desenvolver uma função profissional, você estuda, você repete, para você poder adquirir aquele conhecimento, para exercer uma função profissional. Agora, imagina, a palavra de Deus é viva e eficaz. Quando você está repetindo a palavra de Deus, há um poder no mundo espiritual atuando na tua vida para produzir fé, porque a fé vem pelo ouvir e ouvir a palavra. Você acha que eu estou aqui de brincadeira? Você acha que eu estou aqui para brincar com o povo e com a igreja? Quando eu estou falando, repita, meu irmão, Mateus 6,33, é para essa palavra entranhar na tua mente, na tua alma, na tua vontade, nos teus sentimentos, para você entender que se você priorizar Deus, Deus vai cuidar das outras coisas da tua vida. Não é uma brincadeira minha, meu irmão. Talvez alguns aqui reuniram 1 ou 2 vezes nesses 30 dias. Talvez um dia ou outro citou Mateus 6,33. Eu não posso obrigar ninguém a nada. Eu só posso instruir. Agora você quer ver uma outra coisa? Preste atenção que eu vou te falar. 30 dias, eu estou pedindo ao povo da DEVEC, irmão, baixa esse aplicativo, o Telegram. Não é para você desprezar os aplicativos que você usa, mas abaixa esse aplicativo, porque eu quero falar com você. Esse aplicativo tem algumas vantagens. Esconde seu telefone. Esse aplicativo, eu posso colocar todos os membros da igreja, se quiserem, dentro dele. Não tem limite. Esse aplicativo não tem limitação de tempo quando eu estou mandando uma mensagem. E nessa vida louca, que eu não tenho contato pessoal, é uma maneira de eu, como seu pastor, te dar uma instrução, colocar uma palavra, pedir alguém. Amanhã, a minha esposa que trabalha com mulheres, amanhã eu chamo a coordenadora dos adolescentes para enviar uma palavra para adolescentes, eu chamo o coordenador de jovens, amanhã eu chamo o coordenador de obreiros, amanhã tem um testemunho espetacular e que eu recebo num vídeo, eu ponho para vocês. Agora preste atenção que eu vou falar para o povo da DEVEC.
Todo primeiro domingo, pelo menos 50 mil pessoas tomam Santa Ceia, em todas as ADVECs, incluindo aqui. 50 mil pessoas, no mínimo, tomam Santa Ceia. Ok? As duas Santas Ceias que tem mais gente é a de dezembro, porque tem os religiosos. Ele falta a Santa Ceia o ano todo. É a última do ano. Só falta fazer o sinal da cruz. Ou, então, venha essa Santa Ceia, que é a primeira do ano. Olha, estou aqui. Vou faltar as outras, mas eu vim nessa, viu? 50 mil pessoas. Eu estou há um mês instruindo o povo. Até ontem, 11.600 pessoas entraram no Telegram. De 50 mil que tomam ceia na igreja. Homens, mulheres, obreiros, pastores, jovens, adolescentes, muitos não entraram. Eu estou dando uma instrução. Uma instrução simples, não tem nenhum esforço. Não tem esforço físico, não tem esforço mental, não tem esforço de tempo. Ainda botei jovens aí para a turma analógica, assim, um pouco como eu, para te ajudar a baixar. Eu tenho jovens. Senhoras e irmãs da igreja de 70 anos vieram. Pastor, eu estou vendo as mensagens que o senhor manda. Eu pedi os moços lá e baixaram para mim. Até senhoras de 70 anos. Não tem desculpa para ninguém. Sabe o que é isso? Deixa eu explicar para você. Se você pensa que obediência é com coisas grandes, você está enganado. Nas pequeninas coisas, você mostra o seu senso de unidade, de propósito e de obediência. Deixa eu contar uma historinha aqui para você entender o que eu estou te falando mais um pouquinho. É evidente que eu não posso obrigar ninguém a baixar um Telegram. Mas você vai querer me convencer. Você ficou em pé. Na Santa Ceia de dezembro, eu falei, quem quer participar desse novo tempo? Um discípulo para Cristo. Quem quer participar? Você ficou em pé. Como é que se numa coisa banal como essa, você não faz, você vai querer me convencer que você discipula. Você vai querer me convencer que você está pregando o Evangelho. Você vai querer me convencer que você está citando Mateus 6,33. Vai enganar a trouxa, a mim não. Se numa coisa tão banal como essa. Eu vou te falar e vou te mostrar daqui a pouco um pedacinho do livro dele aqui. John Bevere. Talvez hoje seja o pastor mais lido no mundo. Ele já vendeu mais de 100 milhões de livros em diversas línguas. John Bevere teve uma experiência interessante. Ele era líder de jovens da sua igreja. Um cara com uma atuação espetacular liderando jovens. Fazendo um grande trabalho. Aí o pastor disse para ele, eu não quero que você faça isso aí. Ele ficou revoltado, porque o que ele estava fazendo estava dando certo. Aí ele foi reclamar com Deus, como é que pode? Eu estou fazendo isso aqui na igreja, está dando certo. Como é que o pastor vem e diz que não é mais para fazer? Eu vou botar na tela o que John Bevere escreve no livro acerca disso. Põe aí na tela aí para mim. Eu vou ler. Uma vez que o Espírito Santo me esclareceu este ponto, ele continuou, John, quando você estiver perante mim em julgamento pelo período em que você esteve servindo a esse pastor, você não dará conta, primeiramente, de quantos jovens você levou à salvação em Orlando, Flórida. Você, primeiramente, será julgado pela sua fidelidade ao pastor sobre o qual eu te coloquei. Deixa aí na tela. Olha o que Deus falou para esse cara. Eu não estou falando de um bobão. Não estou falando de um cara que vive de emoção. Um cara profundo nas escrituras. Estou falando de um cara top. Ele disse, Deus me fez entender que eu estou trabalhando debaixo de uma autoridade de um pastor. Então a questão de almas é o pastor responsável. Mas Deus vai me cobrar a minha fidelidade a esse pastor que eu escolhi ser o meu pastor e o anjo da igreja sobre a minha vida, porque é você que escolhe isso. Não sou eu. Se você não obedece uma regra mínima que o seu pastor diz para você, você vai querer dizer que você obedece a Deus?
Se numa coisa tão banal como essa que eu falei, você não está nem aí, você quer me convencer que você obedece a Deus, irmão? Numa coisa tão medíocre, baixar um Telegram, um aplicativo, para que eu possa me comunicar, instruir você, trazer palavras de bênção para a tua vida, para a tua família. Não está nem aí. Meu irmão, deixa eu te falar. O princípio da Bíblia, que está entre Gênesis e Apocalipse, é o princípio da obediência. Até Jesus teve que se submeter a ele. Nem para Jesus Deus quebrou o galho, na linguagem popular. Até Jesus, ao tomar forma de homem, teve que obedecer a Deus. Sendo obediente até morte, morte de cruz, teve que obedecer. A obediência é um princípio, não é uma regra, que norteia toda a Bíblia, de Gênesis a Apocalipse. Gente, e olha que eu não estou naquela ordem cega, eu estou te dando uma instrução simples, sem nenhum poder de sacrifício, mas as pessoas são tão agarradas ao seu costume, à sua mania de vida e à sua escala que ele cria, que ele não está predisposto a mudar em nada. É para você pensar, meu irmão. Estamos no ano do discipulado. Você está pregando o evangelho para quem? Não, pastor, estou esperando ver se eu tenho uma oportunidade quando uma pessoa aceitar Jesus, eu vim aqui na frente, talvez daqui a 10 anos. Porque se todo mundo aqui esperar uma pessoa aceitar Cristo para você vir aqui à frente para discipular, vai ter gente que vai esperar 10 anos. Não, meu irmão. Aprenda, meu amado irmão. Aprenda. O teu campo missionário primeiro. Tua casa, tua família, tua vizinhança, local de trabalho, onde você estuda. Esse aqui é um campo inegociável que todo mundo aqui tem. Porque você não é um alienado social. Você é um ser que tem domínio de inteligência, então você está inserido no contexto social. Então, todo mundo aqui, você tem um vizinho, você trabalha em algum lugar, você estuda em algum lugar, você tem algum parente, ou até dentro da tua casa. Então não tem desculpa para você não pregar. Não tem desculpa para você não falar. O que está faltando é você mudar a tua mentalidade do que significa realmente ser um discípulo de Cristo, membro do corpo e participante do reino de Deus. É essa a questão. A minha esposa recebeu numa das nossas igrejas uma irmã que depois daquela Santa Ceia de dezembro, ela disse, caramba, eu estou há tanto tempo na igreja, nunca evangelizei ninguém, nunca falei de Jesus para ninguém, ela estava na rua, incomodada, eu sempre fui crente, né? Assembleia de Deus, não é assembleia não, é assembleia, eu sou da assembleia, O costume fala mais alto, a cultura fala mais alto. Ela disse, meu Deus, eu nunca evangelizei ninguém, ela estava na rua. Ela disse, meu Deus, o pastor está falando que a gente é um instrumento. Aí ela viu uma mulher na rua, que ela não conhecia, falou, eu vou fazer isso pela primeira vez. Com licença, você sabia que Jesus te ama? Não é abrir a Bíblia, é uma palavra. Sabia que Jesus te ama? Sabia que Deus tem um propósito para a sua vida? A mulher começou a chorar, aceitou a Cristo na rua. A irmã ficou vislumbrada. Ela disse, meu Deus, quantos anos eu perdi? Quantos anos eu estou dentro da igreja e nunca falei de Jesus para ninguém? Nunca veio uma pessoa aceitar Cristo pela minha palavra. A irmã ficou impactada. Lógico, vai ter uma mudança de paradigma na vida dela. O que é que você está esperando? Moço, moça, adolescente, homem, mulher? Você está falando de Jesus para quem? Eu falei aqui hoje de manhã, a igreja, que cabe 220 pessoas, a nossa igreja, a nossa filial de Moreno, Pernambuco, cabe 220 pessoas. Escuta essa, povo da igreja sede, que aqui cabem 6.500 pessoas sentadas. Essa igreja de 220 pessoas, entre as mais de 120 igrejas da DEVEC, foi a 4ª igreja em número de batismo.
a quarta. Eu estou falando em número real. Em percentagem, primeiríssima. Em número real foi a quarta. Sabe por quê? Porque lá, um dos fatores que está acontecendo nessa igreja é que uma menina de 17 anos, criada na igreja, disse: que vida cristã é essa? Eu não falo de Jesus para ninguém, eu não proclamo o evangelho, eu não digo, não, isso não é vida cristã. Começou na sua escola a falar de Jesus e está fazendo uma revolução na cidade de Moreno. Está fazendo. Uma garota de 17 anos disse: não, isso não é vida cristã. Não, isso aí não é vida cristã. Eu não falo de Jesus para ninguém, eu não prego para ninguém, eu não discipulo ninguém, não. A garota está tocando um santo rebu, contagiando uma menina, o que não pode acontecer? Irmãos, Senhor, eu não tenho capacidade de convencer aqui ninguém, eu não estou aqui para te convencer, eu estou aqui para te instruir e pedir para o Espírito Santo, sabe, quebrar essas barreiras mentais, quebrar essas barreiras da tua mentalidade, desse cristianismo falido, religioso, sem graça, que não muda nada, anos após anos é a mesma coisa. Ó Espírito Santo, Espírito Santo, fala ao coração desse povo. Deus é um Deus que trabalha com etapas e dimensões, Ele reage às minhas e às suas atitudes. Deus tem coisas para a tua vida e para a tua família. Eu sou profeta de Deus, eu não brinco com isso. Deus tem coisas para a tua vida e para a tua família que você nunca viu na tua história. Se você realmente priorizar o reino, se você realmente for um agente do evangelho, se você realmente começar a falar de Jesus, convidar pessoas, discipular, vai haver uma revolução na tua vida, na tua família, na tua casa, na tua vida material. Já que eu estou dando uma instrução, eu agora vou mudar o disco. Eu vou mudar um disco para falar de um assunto aqui. E depois, no final, eu volto para a nossa história. Eu vou mudar o disco aqui. Eu não posso estabelecer regras para a sua vida pessoal. Eu não posso estabelecer regras para a tua casa. Eu não tenho como mandar você fazer. Eu não tenho. Eu posso te instruir, você decidir. Eu não tenho como te obrigar. Mas queria dizer uma coisa para você. Aqui dentro, aqui sim. Aqui eu posso determinar. Aqui eu posso colocar regra. Para a sua vida, você que decide se você quer ou não. Mas aqui dentro, você gostando ou não, querendo ou não, eu posso estabelecer regra. E eu queria que você aguçasse seu ouvidinho. Eu vou estabelecer uma nova regra na DEVEC e vou explicar por quê. Vou até beber um pouquinho mais de água. Eu vou estabelecer uma nova regra aqui e vou te explicar por quê. Porque sabe uma coisa terrível? É você chegar e dizer assim: não pode fazer isso. Por que não pode? Não interessa, não faz. Isso era a coisa mais ignorante que os pais faziam com os filhos. Mas pai, por que eu não posso fazer? Não interessa, eu estou mandando e está acabado. É o abuso da autoridade ao invés de explicar. Não vai fazer isso por causa disso, disso e disso, ok? Mas eu não concordo, aí é problema seu, vai ser assim. Porque eu tenho autoridade para fazer. Então, deixa eu dizer a regra que eu vou estabelecer aqui. Espere eu terminar. A partir de hoje, está proibido o uso de telefone celular em cultos. Ok? A partir de hoje, está proibido joguinhos de brinquedo para distrair teu filho em culto. Vai distrair ele na tua casa. Aqui não. Regra
regra de exceção. Qual é a regra de exceção? As pessoas que trabalham na mídia da igreja é uma regra de exceção. Qual é a regra de exceção? Pode ser num evento de juventude, pode ser eu aqui mesmo dizer assim, gente, vamos todo mundo ligar o celular aí. Eu vou mandar uma mensagem aí de 1 minuto e você manda para 5 pessoas. Ó, abre o celular para você gravar isso que está aqui na tela. Aí é uma regra de exceção. Aí é uma exceção da regra. A regra é, entrou aqui dentro, desligue o seu celular. Entrou aqui dentro, desligue o seu celular. Não vai ter diácono para te mandar. Cada membro da igreja com educação. Meu querido, ordem do pastor, é proibido usar celular aqui dentro. Aí, pastor, tá usando aí. Ó, vou tomar de você, vou pisar nessa porcaria. Não. Não é para destratar, não é para ser mal educado, não é para falar desaforo, nada. Você, cada membro, você é responsável pela igreja. Você viu uma pessoa, a pessoa não é obrigada a saber. Entrou aqui, ligou. Ó, é ordem do pastor, é proibido usar celular aqui dentro. Uma palavra assim. Quer continuar usando? Meu irmão, o inferno está lotado de desobediente, é mais um. Fica frio. Não briga. Não tem guerra. Você só comunica. Está aí um guri com um brinquedinho, você diz, minha irmã, o pastor deu ordem que é proibido brinquedos na igreja com criança. Só diga isso. Um fato interessante, meu amigo o pastor Estevão Fernandes, da Primeira Batista de João Pessoa, veio pregar na Primeira Batista do Recreio. Aí quando ele chegou no átrio, atrás, ele pegou o telefone dele e ligou para mostrar a igreja. Aí um irmão que não reconheceu, ou não sabia que ele era o pastor, convidado para pregar na conferência. Querido, com licença, é proibido usar celular aqui dentro da igreja. Ele achou aquilo sensacional, falou, muito obrigado, pegou e desligou o celular. Ele estava conversando comigo. Agora eu vou te dar as razões por quê. Proíbe. Por que está proibido? Manda quem pode, obedece quem tem juízo. Não, eu não estou tratando com criança, eu estou tratando com adultos. Então vou te explicar por que eu estou fazendo isso. Primeiro, o que significa prestar culto a Deus? Todo o teu espírito, alma e corpo voltado para Deus. Você só tem um processo mental, não tem dois. Você pegou um celular para levantar, para filmar alguma coisa, você já tirou a atenção. E para que você está fazendo isso? Está mandando parte do culto para quem? Mudou o quê? Por que quando não acaba o culto, você não pega para essas pessoas da tua rede social e manda mensagens para ela na segunda, na terça, na quarta, na quinta, na sexta? Quer dizer que vai ser 2 minutos do culto que vai determinar sobre a vida da pessoa? O que significa prestar culto a Deus, minha gente? Nós estamos brincando? Isso é uma esculhambação? Isso é uma falta de reverência? Que culto é esse que o cara está com o celular na mão? Filmando parte do culto numa displicência? Aí entra alguém, ele vai ver o que entraram, o que comentaram, o que falaram. Agora aguça seu ouvido para o que eu vou te dizer aqui. Aguça, esse aqui é para tu aguçar. Mas é aguçar com força, tá? Preste bastante atenção ao que eu vou te falar. Uma pessoa viciada em cocaína, ela tem uma crise de abstinência, isso é, quando ela deixa de usar a cocaína, quanto tempo vai levar para ela sentir falta e desejo? A crise de abstinência da cocaína é 72 horas. Então, uma pessoa viciada em cocaína, ela suporta 3 dias sem cheirar cocaína. A partir do 3º dia, o cara fica alucinado. Faz qualquer negócio para cheirar cocaína. A crise de abstinência de cocaína se leva 72 horas. Agora, pasmem os senhores. Sabe quanto tempo leva a crise de abstinência do celular? 3 horas. É só para te mostrar o poder do vício que está no celular. 3 horas. A pessoa fica 3 horas sem usar o celular, o cara que é viciado, ele fica doido.
Agora eu vou te explicar cientificamente para você entender a brincadeira. Só para você entender a brincadeira. Existe um neurotransmissor no sistema nervoso chamado dopamina. A dopamina, ela regula a parte mais primitiva do cérebro humano, que é o sistema de recompensas. Preste atenção. A dopamina, ela pode produzir, né, para você experimentar prazer, alegria ou desenvolver vício. Ela usa uma dessas áreas. Então, qual é a lista do sistema de recompensa do ser humano? Número 1, alimento. 2, sexo. 3, amor. 4, amizade. Aqui está a lista, sabe? Onde a dopamina atua no sistema de recompensa, que te dá prazer, te dá satisfação. Mas isso pode também, dependendo da maneira que você está usando alguma coisa, levar para o vício. Então, a dopamina vai agir para que você repita aquilo sempre. Não é uma questão qualquer. Não é uma questãozinha qualquer o que eu estou falando aqui, minha gente. Eu estou falando de uma coisa muito séria. Pessoas viciadas em celular. Pessoas viciadas em celular. Eu pergunto, o que está acontecendo com o povo de Deus? Que culto é esse que estamos prestando a Deus? E outra, minha gente, a coisa está ficando tão feia que nós estamos ensinando às gerações que o mais importante é isso aqui. Porque aqui dentro tem a Bíblia e um monte de porcaria. Então isso aqui é mais importante. Porque as pessoas não querem mais andar com a Bíblia. Nós não estamos ensinando a geração de que a Bíblia é um livro santo, é um livro para ser tratado de maneira diferenciada. Não querem mais trazer Bíblia. Então aqui tem pornografia, palhaçada, safadeza, até conhecimento e a Bíblia. Então nós estamos ensinando a crianças e adolescentes que a Bíblia não é um livro diferenciado e superior, porque ele está dentro dessa potroca aqui. Nós estamos criando uma geração que não está dando valor à palavra de Deus. Nós estamos criando uma geração que está nivelando a palavra como qualquer coisa que está aqui dentro desse celular. O escriba, quando ele ia escrever a palavra, ele tinha que mudar as vestes, tinha que tomar banho, tinha que se lavar, porque era a palavra de Deus, minha gente. A palavra de Deus é a coisa mais importante, é ela que te instrui para o céu, é ela que é agente de santificação, é ela que é produtora de fé e de prosperidade, é ela que te blinda contra o pecado. E o que é que nós estamos ensinando a crianças, jovens e adolescentes? E aí eu vou apertar mais um pouquinho. Que pai ou mãe é você que entrega uma potroca dessa na mão de uma criança e de um adolescente e não baixa? Não baixa no telefone sistemas que podem bloquear a pornografia. Não baixa programas que você descobre onde é que teu filho está quando o telefone está ligado. Não baixa programas que faz com que um telefone, você pode travar um telefone celular 11 horas da noite, meia-noite, a hora que você quer. Você vai dormir, o teu filho adolescente vai lá para o quarto e ele está vendo pornografia e porcaria, e você igual um panaca dormindo. E você tem aqui, está aqui, como você pode controlar, tem acesso no celular. Está aqui, é só você ir lá ver. E controlar 11 horas da noite, o telefone está travado. Só vai ser liberado no outro dia, 7 da manhã. Que pai ou mãe é você que o teu filho está vendo tudo que é lixo moral? E aí, pastor, eu tenho que dar um telefone para o meu filho? Como é que ele vai ficar diante dos amiguinhos dele? Isso mesmo, seu pai naca, sua lerda, seu omisso. Sabe qual é o problema?
Você está substituindo omissão, negligência, falta de autoridade por um celular. Você é omisso e negligente na criação dos teus filhos e não exerce autoridade, então dá um celular para ele. Meu irmão, vocês estão brincando. Deixa eu dizer uma irmã chegou para minha esposa agora esses dias, apavorada, esses dias agora. Pastora, minha filha de 9 anos diz que gosta de mulher, de menina. Você quer dizer para mim que uma criança de 8, 9 anos já tem decisão sobre sexualidade? O ser humano vive de comportamentos. O que é? Entrega um celular para uma garota de 8, 9 anos, que com as coleguinhas estão vendo pornografia, mulher com mulher. Então estimula, o ser humano vive de modelos de imitação. Nunca na história nós vimos tantos meninos e meninas, menino dizer que gosta de menino, e menina dizer que gosta de menina, por quê? É uma decisão da sua tendência de gênero, conversa fiada, modelo de imitação. Começa a ver uma coisa, e isso é erógeno, desperta prazer, desperta áreas erógenas, e se torna um viciado numa prática que a Bíblia condena e que é pecado. Uma garota de 9 anos. E sabe da última aqui? Claro que os irmãos aqui não tem nada com isso, um rolo tremendo de ensaio de Natal. Aí a irmã falou, um grupo de meninas de 8, 9, 10 anos aqui dentro da igreja esperando a hora de ensaiar, vendo pornografia. Talvez seja sua filha. Talvez seja seu filho. Nós estamos brincando. Nós estamos brincando, gente. A coisa está mais séria do que você pensa. Sabe o que mães estão dizendo? O que eu vou fazer? Sabe, irmãos, olha o que nós estamos vendo. Olha o absurdo que nós estamos vivendo. Filhos mandando em pais. Aqui, ó. Pais que estão recebendo ordem de filhos. Onde já se viu isso? Um pirralho de 8, 9, 10 anos mandando. O pastor Samuel hoje me mandou um vídeo, depois que eu preguei sobre isso de manhã, um vídeo de um pirralho de 6, 7 anos, e é de família crente, por causa da fala da mãe. O pai, um panaca lerdo, filmando um moleque de 6 anos enfrentando a mãe, dando chute na mãe. Que isso, menino? Moleque, pá! Que isso, menino? Sabe o que ele fez? Foi no quintal da casa, igual os nossos pais faziam. Pegou uma vara de uma planta, tirou o mato e veio para cima da mãe com a vara. Miserável! Um miserável desse na minha mão. E a varada na mãe. Você está rindo? Pais com medo de filhos. O que vai ser dessa geração? Deus colocou você como autoridade na tua casa. Escute, meu irmão e minha irmã. Escute. Provérbios 22:6. Ensina a criança no caminho que deve andar, para quando ela envelhecer não se desvie. Mas tem o versículo 13 e 14 que eu gosto mais. Não retire a disciplina da criança. Fustiga-a com vara, e nem por isso ela morrerá. Fustiga com vara, e tu vai livrar a alma do inferno. Não retire a disciplina, o castigo. Não retire a correção. Não retire o ensino da criança. Eu me lembro da minha época, rapaz, esse mundo, essa esquerda nojenta, quebrando tudo que é paradigma. Sabe? Olha, se der palmada no filho, conversa fiada. Na minha época, eu nunca me esqueci, 2º ano primário, a minha memória, 7 anos de idade. O nome da minha professora, Lourdes, ela tinha uma régua de madeira. Daqui para o chão. Ela entrava na sala com aquela régua. Dever de casa. Todo mundo abre o caderno. Abre o caderno. Porque não fez?
Mão. Schwapo. Outro. Eu tinha um medo de tomar aquela reguada. Outra. Arrumou confusão na escola. Brigou. Xingou. Professora Lourdes, é você que está xingando os seus colegas? Abre a mão. 2 ou 3 ripadas na mão do moleque ou da garota. Nenhum pai ia nos direitos humanos. Estava ensinando e forjando o ser humano. O que vai ser dessa geração onde pai tem medo de disciplinar filho, onde filho dá chute na mãe? Onde é que nós vamos parar? Onde pais entregam um celular a crianças para ela poder estar contextualizada. Isso contextualiza teu filho com pecado. E depois você vai ver ele ir para a perdição. Não faz teu filho chorar quando ele é criança. Porque quando ele crescer, quem vai chorar é você. Não faça teu filho chorar quando ele é criança. Quando ele crescer, quem vai chorar é você. Porque se um moleque, preste atenção, está em Provérbios 20:11. Até a criança, pelas suas ações, se dará a conhecer. Tem criança obstinada. Se um garoto de 6, 7, 8 anos enfrenta uma mãe e um pai para chutar e para dar um tapa, ele é um obstinado. Vara! Castigo! Não tem brinquedo? Não sai para passear? Não retire a disciplina da criança. Tem criança obstinada. Se um garoto de 5, 6, 7, 8, 9 anos te enfrenta, quando ele tiver 15, 16 anos, ele vai te bater. Não é quando ele tem 21, não. Irmãos, uma pesquisa, escute o que eu vou dizer para vocês. O estupro de vulneráveis cometido por adolescentes. Eu vou dizer o que é vulneráveis. Vulneráveis são menores de 14 anos. Vulneráveis são pessoas com algum problema mental que não sabem como se defender. Vulneráveis são pessoas com necessidades especiais, que também não podem se defender. É alarmante o crescimento de estupro cometido por adolescentes a vulneráveis. Por quê? Pornografia o tempo todo no celular. Sexo bestial. Todo tipo de lixo. Aquilo entra na mente e o cara vai praticar. É alarmante. Alarmante, alarmante, alarmante. Você está brincando, meu irmão? Você está na igreja, teu filho está onde? Onde é que está tua filha? Quando era adolescente, senta aqui perto de mim. Eu e minha irmã. Senta aqui perto de mim. Escute. Tinha direito de levantar uma vez para ir no banheiro beber uma água. No relógio, Dona Albertina Malafaia. No relógio, tem 7 minutos. Aí, de vez em quando, eu ia lá fora, para ir no banheiro, aí encontrava com meus colegas, e me distraía. Daqui a pouco eu via o vulto da presença. Doutora Albertina Malafaia. Para dentro. O que eu te avisei? Meus colegas, ai, mamãe, ai, vai para da mamãe. Onde eles estão hoje? Eu sei onde eu estou. E eu conheço que alguns deles estão. Alguns já foram assassinados. É isso mesmo que você está ouvindo. Alguns já foram assassinados. Um dia desse aqui nesse púlpito, o garoto que disputava comigo, eu tinha um professor que a gente tinha concurso na escola dominical de citar a Bíblia. Esse garoto conhecia mais a Bíblia do que eu, mas na disputa de versículo, eu passava ali a régua. Então a maneira de eu superar ele era em decorar versículo. Então na disputa, no conhecimento, ele me ganhava. Mas, na hora de citar texto, eu falei, filhinho, vai para a fila de trás, porque essa aqui eu vou passar o rodo em você. Então eu disputava com ele, um garoto inteligente e crente. Um dia desse aqui, ano passado, chega um camarada para mim da minha idade, acabado. Falou,
Tudo bem, Malafaia? Falei, tudo bem. Você está lembrado de mim? Falei, cara, tem algum traço da tua fisionomia que me lembra alguém, mas eu não sei. Disputa da escola dominical. Eu falei, hã? O cara acabado. No pecado. Era aqueles, ia na escola dominical, disputava texto, mas ficava fora da igreja, não queria compromisso com porcaria nenhuma. O pai não mandava em nada, a mãe não mandava em nada. O cara acabado veio aqui, acabado. Parecia mais velho do que eu, 10 anos no mínimo. Nós estamos brincando com coisa muito séria. O que vai ser o futuro dessa geração? Agora eu quero avisar os jovens e adolescentes. Tem aqui juniores, adolescentes e jovens na igreja? De pé. Jovens, juniores, adolescentes, de pé. Por favor, fiquem de pé. Fiquem de pé. Olha aí, olha que garotada, olha que massa. Vamos dar um aplauso. Continue de pé. Jovens, adolescentes, ei! Vocês não são a igreja do amanhã, vocês são a igreja do agora. Se tem uma coisa que está em vocês é a força. Se tem uma coisa que está em você, pega a Bíblia e vai ver como é que Deus usava a gente igual a você. Vai ver quem era Daniel, vai ver quem era Davi. Vai ver a idade deles, quem era José. Agora eu quero dar uma palavra para vocês que estão aqui de pé. Efésios capítulo 6, os 3 primeiros versículos. Filhos, obedeça a vossos pais, porque isto é justo. Honra teu pai e tua mãe, que é o primeiro mandamento com promessa, para que te vá bem e prolongue a tua vida na face da terra. Então aqui vai a minha palavra para você, e eu sou profeta para você, porque eu sou seu pastor. Você quer morrer cedo? Desonre seu pai e sua mãe. Você quer ser um porcaria na vida? Você quer ter uma vida de dificuldade? Encare teu pai e tua mãe. Desobedeça, desonra. E você vai ver que Efésios 6, do versículo 1 ao 3, vai se cumprir na tua vida. Você quer honrar teu pai, tua mãe? Você quer obedecer teu pai e tua mãe? Te prepare. Você vai morrer de cabelo branco. Te prepare que você vai ter uma vida de sucesso. Te prepare que Deus vai te abençoar. Pode se assentar. Eu não estou dizendo, atenção, vamos fazer a fogueira do celular. Aleluia. Hoje é a fogueira santa do celular. Não, é uma ferramenta espetacular. Agora, regras, princípios. Bíblia é Bíblia, celular é celular. Palavra de Deus é palavra de Deus. Celular é celular, culto é culto. Para tudo, eu estou aqui diante da presença de um grande Deus. Eu estou prestando culto àquele que é o Senhor da vida, aquele que me salvou. Eu estou prestando culto a um Deus verdadeiro. Ele é digno da minha atenção. Ele é digno que eu pare tudo para render glórias ao seu nome. Ele é digno que eu volte a minha atenção. Eu estou aqui na presença de um Deus vivo, e Ele julga o culto que eu estou prestando a Ele. Ele julga a minha atitude aqui. Ó igreja do Senhor, povo de Deus, desperta! Estamos vivendo tempos terríveis. Eu não vou ser cobrado por Deus. Mas a partir de agora, você que é pai ou mãe, você que é jovem, você que está ouvindo essa minha palavra, está na tua conta. Decida o que você quer fazer. Escute o que eu vou dizer para você. A nossa vida, moço, moça, homem e mulher, a nossa vida é um sistema de recompensa. A nossa vida é um sistema de recompensa, gente. Quando Jesus fala em Marcos, capítulo 4, do versículo 26 ao 28, o reino de Deus é comparado a um homem que saiu a semear e sem saber como aquela semente frutificou. Primeiro vem a espiga, depois vem os grãos. Isso acontece naturalmente. Ele está dizendo que o reino de Deus é movido pela lei da semeadura. Isso é uma lei de recompensa. O que você planta, você colhe. Foi Jesus que falou em Mateus 7,12. Tudo o que quereis que os homens vos façam, fazei vós também. Disto depende a lei e os profetas. Sistema de recompensa.
Gálatas 6, versículos 7 e 8. Deus não se deixa escarnecer. Tudo que o homem plantar, ele vai colher. O que planta na carne vai colher corrupção. O que planta no espírito, vida eterna. Sistema de recompensa. Mateus, não. Romanos 6, 23. O salário do pecado é a morte. O dom gratuito de Deus é a vida eterna por nosso Senhor Jesus Cristo. Sistema de recompensa. Escute essa palavra que é de Dr. Mike Murdock. Não é minha não, é Dr. Mike Murdock. Seu futuro é determinado por sua rotina diária. Seu futuro é determinado por sua rotina diária. Eu pergunto a você, vamos dar uma de bobo, daquilo que a gente sabe. Por que você come todo dia? Rotina. Porque se você não se alimentar, você vai ficar fraco e vai morrer. Por que você bebe água? Eu até mandei para alguns um estudo sobre água e questões cardíacas. Como a água é importante para o coração. Por que você deve beber água? É rotina. Por que você dorme todo dia? Fique 3 dias sem dormir. Tente, para ver o que vai acontecer com a tua saúde. Rotina. Faz o seguinte, pastor, segunda-feira eu digo lá para o meu patrão, não trabalho não, segunda-feira é o pior dia da semana, não trabalho não. É? Por que você vai todo dia para o trabalho? Por que você estuda? Rotina. Agora, irmãos, a gente tem rotina para tudo na vida e pensa que as coisas espirituais não é rotina. O seu futuro é determinado por sua rotina diária, a prática constante. Tudo na vida tem rotina. Quando chega na vida espiritual, eu oro 1 vez por semana. Eu leio a Bíblia de vez em quando. Eu venho à igreja, um domingo sim, outro não. Eu prego o evangelho quando eu estou com vontade. Meu irmão, 1 Tessalonicenses 5,17, orai sem cessar. Rotina. Provérbios 23,17. Sê no temor do Senhor todo dia. Rotina. 1 Tessalonicenses 5,16. Alegrai-vos sempre. Isso é, tem uma vida de alegria. Rotina. Segunda Timóteo 4,2. Pregue a tempo e fora de tempo. Rotina. Salmo 1, versículo 2. Antes tem o seu prazer na lei do Senhor e na sua lei medita de dia e de noite. Rotina. Eu podia citar, tem um monte de texto aqui. Salmo 71, versículo 8. Encha-se a minha boca do teu louvor todo dia. Adoração. Rotina. Agora, se a gente pegar o verbo ser, não é? O verbo ser, meu filho, no imperativo afirmativo, ser hoje, ser amanhã e ser sempre. 1 Pedro 1, 15 e 16. Sede santo. Ser hoje, ser amanhã, ser sempre. Rotina. Tiago 1, 22. Sede praticantes da palavra. Ser hoje, ser amanhã e ser sempre. Rotina. Sede firmes, constantes e abundantes na obra do Senhor. Rotina. Tudo na vida tem rotina. Quando é nas coisas espirituais, a gente não quer ter. E qual vai ser seu futuro? Eu vou mostrar para vocês aqui uma coisa espetacular. Preste atenção, irmão. Pesquisa feita no Centro de Engajamento Bíblico nos Estados Unidos, com 40 mil crentes entre 8 e 80 anos, sobre a questão de leitura da Bíblia diariamente. Olha a pesquisa que foi feita e o resultado. Pessoas que leem a Bíblia 1 ou 2 vezes por semana, não muda absolutamente nada na sua vida. A pesquisa foi feita com 40 mil crentes, entre 8 e 80 anos. Quem lê a palavra de Deus 3 vezes por semana, apenas um pequeno sinal. Apenas um sinal, nada significante. Agora, olha a conclusão que chegou o estudo.
Pessoas que leem a Bíblia mais de 4 vezes por semana, isso é, em 7 dias, acima de 4. Agora, olha os resultados, eu vou botar aqui na tela. Número 1, põe aí. Sentimento de solidão, diminui 30%. 2. Problemas com raiva, diminui 32%. 3. Amargura em relacionamentos conjugais ou com filhos, diminui 40%. 4. Alcoolismo, menos 57%. Estagnação espiritual, 60%. Está aqui, deixa a vida me levar, a vida leva eu, não quero fazer nada, não prego para ninguém, não evangelizo ninguém, não quero saber de orar. 60%. Pornografia, 61%. Agora essas últimas duas. Aumento da fé, 200%. A fé vem pelo ouvir e ouvir a palavra. Quer ter fé? Leia a Bíblia. 8. Aumento no discipulado, 230%. Por quê, meu irmão? A palavra de Deus é viva e eficaz, mais penetrante que espada alguma de 2 gumes. Penetra até a divisão da alma e do espírito, das juntas e das medulas, é apta para discernir os pensamentos e as intenções do coração. A palavra. Rotina. O diabo vai fazer de tudo para você não ler a palavra. O diabo vai fazer de tudo para você não repetir texto nenhum. E você tem que aprender uma rotina. O que é que eu estou levando a vocês? Repita 3 vezes esse versículo. Repita 3 vezes, meu irmão, por dia. Repita. Eu boto na tela, vamos ler esse mês a palavra. O que é que eu estou falando? O que é que eu estou querendo levar vocês? A rotina. Para você crescer em fé, para você crescer em prosperidade, para você crescer em resistência ao pecado e ao diabo. Eu já estou encerrando a minha palavra, meus irmãos. Escute. A palavra profética que eu disse aqui no final da mensagem no mês de dezembro. Eu falei, irmãos, se buscarmos em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, você vai descobrir coisas que Deus vai fazer na sua vida, que você nunca viu. Moço, moça, homem e mulher, você não tem ideia do poder que você tem. Você sabe que eu já falei para o presidente da República muitas vezes o que eu vou falar para vocês. De vez em quando o presidente fala comigo indignado por injustiça e fala comigo enraivecido e por vários fatos que aconteceram que eu não vou entrar em detalhe, mas todas as vezes a minha palavra para ele é assim: presidente, você com Deus é maioria sempre. Você com Deus é a maioria sempre, presidente. Reconheça a Deus, se submeta a Ele, não permita que a soberba te domine. Essa palavra para ele. Agora eu vou dizer aqui para o povo da DEVEC, moço, moça, irmão, irmã, você com Deus é a maioria lá no teu meio social. Você está com medo, você é jovem, hoje tem uma condição, né? A juventude hoje, nós estamos vivendo um tempo tão estranho que os jovens pensam que não precisam das gerações mais maduras, que eles têm tudo, que o celular e a internet dá tudo que é resposta. Eu nunca vi tanta mediocridade. Então, você não quer se deslocar, você está por fora. Quando você abrir a tua boca, no meio da garotada que você convive, e que você começar a falar de Jesus, você primeiro vai ver o deboche, para tentar te intimidar, porque foi o que aconteceu comigo, o deboche para te intimidar, mas daqui a pouco, você vai começar a ver gente a te procurar. Porque vai ver que você tem algo diferente que ele não tem. Você está revestido de uma autoridade de Deus. Você é representante do reino aqui na terra. Não tenha medo. Deus pode te usar para fazer uma revolução lá na tua escola, lá no meio social que você convive, lá no teu trabalho. Você fazer uma revolução. Um outro garoto em Curitiba, da nossa igreja em Curitiba, pegou um nome em inglês, até esqueci aqui que o pastor me falou, botou lá um nome em inglês de um encontro. A diretora da escola tentou embargar. Olha o que aconteceu. Os colegas foram aos pais. E ele pensando até que estava sozinho.
Os colegas foram aos pais, os pais vieram à diretora, aí, tem um menino que está fazendo uma coisa aí, deixa ele fazer, porque ajuda nossos filhos. O garoto está botando para arrebentar na escola, sozinho, não tem outro. Meu irmão, você é luz no meio dessas trevas, é você. Onde abundou o pecado, superabundou a graça. Há um poder maior com você do que está no meio social que você vive. Há uma autoridade, eu estou declarando profeticamente, e recebe quem quiser. Te prepare, você vai ser usado para curar gente, você vai ser usado para libertar gente, você vai ser usado para ganhar famílias, você vai ser usado para ganhar gente que vai ser pastor, você vai ser usado para ganhar gente que vai ser missionário, você vai ser usado para ganhar gente que vai ser de alta influência nessa nação. Oh, meu irmão, acorda, desperta, essa é a hora. O que é que você decide fazer da sua vida? Eu termino lembrando a palavra profética e vou ler para mim não errar, que Deus me deu o que eu falei em dezembro. Primeiro, você vai entrar em um nível espiritual da sua vida que você nunca esteve, a nível de comunhão, revelação e poder. Quem recebe isso? Amém. Segundo, Deus vai abrir portas na sua vida que nunca antes foram abertas, também na vida material, espiritual e emocional. Quem recebe? Quem recebe? Terceiro, respostas às orações que você nunca experimentou a nível de atendimento e tempo. Você vai ver Deus responder a você coisas que você nunca viu acontecer. Meu irmão, buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e essas coisas vão ser acrescentadas. Eu sou profeta de Deus, pode se preparar. Deus vai fazer uma revolução na tua vida, na tua casa, para chegar na igreja. Deus não vai fazer uma revolução na igreja para chegar na tua casa. Deus vai fazer uma revolução na tua vida e na tua casa para chegar na igreja. Eu vou deixar um texto para quem quiser, eu não posso obrigar ninguém. Eu vou deixar um texto para você citar ele 3 vezes por semana, e uma vez por semana quando você reunir sua família. O texto é esse. Eu vou citar nessa versão porque ela é mais fácil de você guardar. Se me ouvirem e me obedecerem, irão desfrutar do melhor desta terra. Se me ouvirem e me obedecerem, irão desfrutar do melhor desta terra. Isaías 1:19. Vamos lá? Será que você pode? Eu botei aquela frase inicial que não é o texto, só para dizer se é isso que você acredita. Eu vou pedir para você ficar em pé, porque você já está 1h30 sentado. Fique em pé. Juntas medulas e articulações. Ok? O texto é de Isaías 1:19. Escute. Em casa. Não é aqui. Leia o versículo 20, que é o contraditório disso aqui. Você vai ver, se você não quiser ouvir e não obedecer, o que Deus está dizendo lá no texto que Ele faz. Eu só estou mostrando a parte boa. A parte ruim está no versículo seguinte. Olha a gente curiosa abrindo o texto para ver. Eu falei que não é para ver. Fecha a Bíblia. Aprende a obedecer. Fecha a Bíblia, depois tu lê em casa. Vamos repetir? Eu vou citando parte a parte e você vem seguindo. Deus falando conosco. Se me ouvirem e me obedecerem, irão desfrutar do melhor desta terra. Vamos repetir de novo? Eu vou só agora no texto, ok? Como é que você acha que eu guardo o texto da Bíblia? Um processo desde 6 anos de idade, que meu pai me ensinou, é repetindo em voz alta. E aí minha mente foi treinada, eu não sou mais inteligente do que ninguém. É porque eu fui treinado desde garoto, já falei isso para vocês. Alguém, ai meu Deus, o pastor, não. Desde 6 anos, eu tenho 61. Mesmo que você não acredite. Eu tenho 61.
significa que há 55 anos eu faço isso. Não vai ser você agora que vai começar e vai conseguir, porque isso é uma prática, mas é a repetição. A repetição é que é. Por isso que eu estou falando, repita. Você vai guardar o texto, porque é pequeno. Vamos lá. Se me ouvirem e me obedecerem, irão desfrutar do melhor desta terra. Assim seja.